Olá, pessoal. Sou a professora Celimara e vou apresentar para vocês uma visão geral do sistema digestório com uma abordagem de anatomia funcional. Então, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado e intestino grosso. Como todas as vísceras do nosso corpo, elas precisam de um revestimento, elas têm um tecido de revestimento. O tecido que reveste o coração chama-se pericárdio. O tecido que reveste os pulmões chama-se pleura, e nós já estudamos isso. O tecido que reveste os órgãos digestórios, principalmente na região abdômeno-pélvica, é chamado peritônio. Mas o peritônio não envolve um órgão completamente, como acontece com o coração e como acontecem com as pleuras. O peritônio tem uma forma diferente, ele tem uma formatação diferente, porque são vários órgãos inseridos aqui na cavidade abdômeno-pélvica. Então, vamos observar aqui, nós temos o fígado em corte, esse é um corte sagital mediano, estamos observando a face direita, onde nós temos aqui o fígado, vou localizar vocês, e aqui o diafragma, superiormente ao fígado temos o diafragma. O peritônio é um conjunto de pregas, um conjunto de ligamentos que vai sustentar essas vísceras no interior da cavidade, senão elas ficariam completamente soltas e penderiam pela força da gravidade. Então, o fígado ele é superior e ele está preso ao diafragma e à parede anterior do abdômen por ligamentos. Nós vamos observar esses ligamentos em outras imagens. Aqui é importante perceber como, olha só, eu tenho um peritônio, à semelhança dos outros tecidos, um peritônio que está preso, uma parede presa à cavidade abdômeno-pélvica, totalmente, veja só. E esse é chamado peritônio parietal. Parietal porque está afastado da víscera. E uma outra camada revestindo a víscera, olha só, que é o peritônio visceral. Neste ponto, este órgão aqui é o estômago. Então, olha só, o fígado e o estômago. O estômago está preso ao fígado por um ligamento muito forte, e esse ligamento é chamado de omento menor, porque ele parece um avental. Omento lembra avental. Este omento menor, então, é este ligamento, essa região do peritônio que prende o estômago ao fígado. A partir do estômago, olha só o que acontece com o peritônio. Ele forma uma dupla camada que desce e sobe novamente. Esta dupla camada, na verdade, tem 4 paredes. Cada camada dessa, esta anterior e esta posterior, tem 2 folhetos, como você pode observar aqui. Esse folheto é tecido conjuntivo frouxo, tá? Além de ter um epitélio pavimentoso simples, um mesotélio. Esta prega grande que desce a partir do estômago, e este aqui, então, o estômago, este aqui é o colo transverso, que nós mostramos no slide anterior. Esta prega que desce do estômago até o colo transverso, desce totalmente anterior e volta, se prendendo ao colo transverso. Ela é chamada omento maior e parece um avental de gordura, tem muita gordura depositada no omento. Olha só o colo transverso, tem um ligamento que o prende aqui a esta parede posterior do abdômen. Por aqui passa o duodeno e aqui passa o pâncreas. Esta prega é chamada mesocolo, meso de ligamento, de prega, tá? Meso, uma prega. Como está prendendo o colo transverso, é chamada mesocolo. E este outro aqui, que é uma prega, veja só que prega bem grande, que está presa à parede posterior do abdômen, e que prende as alças intestinais do intestino delgado e que forma várias pregas, que você pode observar aqui nessa figura, é chamada mesentério.
mesentério, meso do entério, meso do intestino delgado. Tá? Então, o que prende o intestino delgado, o peritônio, que prende o intestino delgado, chama-se mesentério. O peritônio que prende o intestino grosso é chamado mesocolo. E aí ele vai ganhar o nome pela região que ele se encontra. Esse é o mesocolo transverso, porque prende o colo transverso. E nós também temos o mesocolo sigmoide, que prende o colo sigmoide. Aqui nós temos a artéria aorta e a veia cava, a artéria aorta abdominal, a veia cava inferior, são órgãos retroperitoneais, o que significa ser um órgão retroperitoneal, que está fora do peritônio, que apenas uma camada do peritônio reveste uma face desse órgão. Como exemplo, nós temos aqui a artéria aorta, a veia cava, os rins, são órgãos retroperitoneais, o pâncreas e o duodeno, inicialmente, nas etapas de desenvolvimento, não são retroperitoneais, mas no adulto ele já está posterior, apenas uma face dele é envolvida. E como o peritônio tem dupla camada, o peritônio visceral e o parietal, nós percebemos também um espaço, uma cavidade, que é chamada cavidade peritoneal, que é esse espaço que nós temos aqui entre as duas camadas de peritônio, né? As duas lâminas do peritônio, a visceral e a parietal. Nesta camada nós temos a presença de líquido, que é o líquido intraperitoneal, que em algumas doenças, como na ascite, aumenta bastante de volume, causando um edema muito grande do líquido intraperitoneal. Então, aqui nós temos, por exemplo, a bexiga urinária, o reto, a bexiga, para se entender quais são os órgãos presentes aqui no peritônio. Vamos fazer uma vista anterior do peritônio, para a gente ter uma ideia melhor do que é o mesocolo. Olha aqui o mesocolo, o intestino delgado foi totalmente rebatido à lateral. Eu estou vendo aqui as pregas no mesentério, porque está prendendo o intestino delgado. E esta outra prega aqui é a prega do mesocolo transverso, que está prendendo o colo transverso. Nas próximas aulas, a gente vai aprender a diferenciar o colo do intestino delgado e também de outras estruturas. Mas, por enquanto, observe bem como é bastante vascularizado e inervado o mesentério e o mesocolo. Ou seja, o peritônio é bastante vascularizado, porque existe uma absorção muito grande aqui nessa região, e aí logo em seguida já é drenado para a corrente sanguínea. Uma outra imagem, nós temos aqui a caixa torácica, a posição do fígado, do estômago e o diafragma separando a cavidade torácica da abdominal completamente. Este em verdinho é a vesícula biliar. A partir do estômago nós temos uma prega bastante grande que desce, são 4 folhetos, 2 em cada prega, e ela volta e se prende ao colo transverso, e este então é o omento maior, um avental de gordura anterior, que fica logo atrás da parede anterior do abdômen. Aqui o colo ascendente, o colo transverso está aqui embaixo, colo descendente, um pedaço do colo sigmoide. O restante estamos vendo é intestino delgado. Rebatendo o fígado, nós conseguimos enxergar a vesícula biliar, o estômago, e entre o fígado e o estômago nós temos o omento menor, que havíamos comentado anteriormente. Este aqui é o omento menor prendendo o fígado ao estômago. Abaixo do estômago foi retirado o omento maior, que você vê aqui, foi retirado o omento maior, retirado também o intestino delgado, você vê aqui o corte na altura do jejuno e o corte no final do ilho, para você perceber onde está preso o mesentério. O mesentério está totalmente preso aqui, e a partir desse local formam-se as alças intestinais sustentadas pelo mesentério. Portanto, aqui nós temos mesocolo sigmoide e mesocolo transverso.